Olá, pessoal. Vamos dar continuidade agora com o transporte do paciente, tá? O transporte do paciente, ele acontece dentro de um hospital, né? Na maioria das vezes quando ele está internado, porque nós temos alguns procedimentos para realizar com esse paciente. Seja ele para uma cirurgia, para um exame, ou até mesmo trocar o paciente de quarto ou andar, tá? Então, esse transporte que nós temos na enfermagem, nós temos 4 situações de transporte, tá bom? Da maca para o leito, do leito para a maca, do leito para a cadeira de rodas e da cadeira de rodas para o leito, tá? Não é difícil transportar o paciente, tá bom? Lembrando sempre que nós temos alguns cuidados para realizar esse transporte, tá? O primordial, o primeiro deles, sempre estejam em 4 técnicos de enfermagem. Se não forem 4 técnicos, sejam 4 pessoas, tá bom? Você, sendo da enfermagem, você comanda esse transporte, tá? Vocês vão ver no vídeo como é realizado esse transporte, tudo bem? Quando voltarmos para a aula de laboratório, nós vamos fazer com vocês, tá? O que a gente tem que ter de cuidado? Sempre, pessoal, estejam na quantidade de pessoas corretas para realizar esse transporte e travem maca, travem as cadeiras de rodas, tá? Então, assim, nós temos essas 4 situações, sempre tomando cuidado para ter a quantidade de pessoal correto, tá bom? Sempre travar a maca. E um detalhe muito importante, quando vocês vão transportar o paciente do leito para a maca ou da maca para o leito, ter cuidados com os dispositivos que eles apresentam, tá? Ele vai estar de soro, com sondagem, com catéter, é um monte de fio, né? Um monte, vocês vão ver vários fios ali ligados nele, você vai falar, meu Deus, o que é tudo isso? Cuidado para que na hora desse transporte, drenos não estejam fechados, tá? Sondagens todas fechadas que vocês vão aprender, soro, porque na hora de passar o paciente, dependendo da força, enrosca um equipo de soro, fica para trás, e a gente acaba sacando, tirando o acesso da veia do paciente, tá bom? Então, transporte é na calma, nada na correria, tá? Fecha tudo, organiza tudo, todo mundo sincronizado no 1, 2, 3, passou o paciente para a maca ou para o leito, tá bom? Quando nós vamos fazer isso na cadeira de rodas, nós vamos travar a cadeira de rodas, tá? Eu consigo transportar sozinha dependendo do tamanho do paciente, do porte do paciente. Muitas vezes não, muitas vezes eu preciso do acompanhante ou até mesmo de alguém da enfermagem, tá? Então, tomem o cuidado de travarem a cadeira de roda, tá? Um detalhe que eu dou assim pra vocês, muito importante, é vocês forrarem a cadeira de roda, tá bom? A cadeira, ela tem aquela cor preta. Então, a gente não tá vendo ali a sujeira, sangue, líquido amniótico, né? Que tem mulher que senta ali em trabalho de parto e tudo mais. Então, a gente forra essa cadeira, tá bom? Lembra que o paciente, nós vamos transportar ele, tá? Ele tá internado, nós vamos realizar esse transporte. E como que o paciente fica dentro do hospital? Muitas vezes de camisola, né? Se for uma mulher em trabalho de parto, ela está sem a roupa de baixo, sem a calcinha. E não dá pra ficar sentando naquela cadeira. Então, forra ali um lençol, coloca o paciente sentadinho, tenha cuidado de que a cadeira está travada, tá bom? E cubra o paciente. Todo paciente que nós vamos transportar, pessoal, vocês cubram ele, tá bom? Olha a privacidade do paciente, tá? É um exemplo que eu dou muitas vezes quando tem homens que sentam na cadeira ou mulheres, a perninha fica aberta. E se é uma mulher em trabalho de parto, quem tá lá no final do corredor e você tá carregando a cadeira, tá olhando tudo, tá vendo a intimidade toda do paciente, tá? E vocês já viram, vocês já foram no hospital, quando passa uma maca no corredor, todo mundo quer olhar. Nossa, o que tá acontecendo? Então, o paciente eles tem que estar com lençol, eles tem que estar coberto, tá bom? Sempre proteja o paciente, tá? Lembra sempre assim, se eu estivesse sentado nessa cadeira, eu queria sentar numa cadeira sem uma proteção, eu queria que alguém colocasse um lençol nas minhas pernas para cobrir. Então, assim, turma, tome muito cuidado, tá bom? Proteja sempre a intimidade do paciente, tá? Uma coisa assim que eu quero falar pra vocês, antes da gente transportar o paciente, porque se a gente estiver transportando ele do leito para a cadeira, ele tá deitado há muito tempo, tá bom? Pode ser que ele esteja lá 3, 4 horas, enfim, é um paciente às vezes acamado, ou um idoso, não importa a situação do paciente, o que importa é que ele está deitado. Então, ele não pode levantar rapidamente da cama e sentar na cadeira. Possa ser que ele tenha uma lipotimia, né?
que é o desmaio, tá bom? Ele tem um mal súbito e ele vem a desmaiar, tá? Então, o que nós vamos fazer para evitar isso? Primeiro, nós vamos elevar a cama, nós vamos ter a posição de Foley, né, que vocês vão aprender daqui a pouco. Então, nós vamos elevar a cabeceira da cama, ela estava em 30 graus, nós vamos colocar agora em 45, que é a semi-Foley, em 90, que é a Foley. Esperar um pouquinho, tá? Observa a coloração do paciente, se possível, verifica os sinais vitais dele, que vocês vão aprender mais pra frente, tá bom? Olha as queixas dele, se ele tá com mal-estar, tá com tontura, tá? Se ele tiver tudo bem, vamos sentar ele no leito, colocar as perninhas dele para fora, em cima da escadinha e ficar de frente para ele. Sempre observe os sinais. O paciente apresentou uma lipotimia, aquela sensação de desmaio, não passem para a cadeira. Volta ele para o leito. Primeiro vamos estabilizar o quadro clínico dele, depois nós vamos encaminhar ele, tá bom? Mas não faça nada na pressa, tá?